Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Porque você vai perceber que Deus, Ele age através de homens valentes, homens que confiam obstinadamente nele, homens que têm a coragem de crer na palavra, independente das circunstâncias. Então vamos abrir as nossas Bíblias, lá no Velho Testamento, no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 1 em diante. E o tema da nossa mensagem é: o Senhor é contigo, homem valente. Você não encontra nunca na Bíblia: o Senhor é contigo, homem frouxo, homem acomodado, homem cheio de dúvidas, homem inseguro. Não. Quem é acomodado, quem é cheio de dúvida, quem é inseguro, não tem a fé de Deus. Não tem aquela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então encontraram? Então eu vou ler o texto sagrado que diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos. E entravam na terra para a destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito nessa manhã. Oremos ao nosso Deus agora. O homem que ouve a palavra de Deus é como aquele que sob a rocha edificou, caíram as chuvas e o rio transbordou. Soprou o vento, enfureceu, mas ele firme sob a rocha permaneceu. Mas aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu sobre a areia construir,
e sua vida destruir. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nosso Redentor que vive. E esta casa que foi construída sobre a rocha, essa casa que tinha alicerces profundos, que resistiu quando os rios transbordaram, quando as águas se lançaram violentamente contra ela, quando os ventos sopraram furiosos. Essa casa é a nossa vida. Quando nós edificamos a nossa vida na Tua Palavra, quando nós temos um zelo grande pela nossa vida espiritual, quando nós botamos o Senhor como a prioridade número 1 de tudo, quando buscamos o Teu reino e a Tua justiça, quando vivemos uma fé de atitudes, então nós estamos edificando a casa sobre a rocha. Pode vir a chuva que vier, pode transbordar o rio que transbordar, pode soprar o vento que soprar, a casa não cai, porque ela está bem construída. Os problemas vêm, as lutas estão aí no dia a dia da vida, os inimigos se levantam, as aflições, nós não podemos fugir delas, mas se a casa está bem construída, nada nos vence, nada nos derrota, nada nos coloca prostrado por terra, porque ela está bem construída. Então nós queremos nessa manhã, meu Deus, ouvir a Tua voz, aquela voz que nos ensina, aquela voz que acalma a nossa alma, que nos tranquiliza, aquela voz que nos fortalece, que nos anima. Fala à Tua igreja, fala ao Teu povo, aos Teus escolhidos, aos Teus pequeninos, aqueles cujos nomes estão arrolados no livro da vida, escritos desde antes da fundação do mundo. Usa-me como Teu servo, como Teu pastor. Não leve em consideração as minhas falhas, os meus erros, os meus pecados, mas leve em consideração como eu tenho sido fiel a Ti. Leve em consideração o amor que eu tenho pela Tua verdade, a fidelidade que eu tenho à Tua palavra, o zelo que eu tenho pela Tua obra, Senhor Deus. Dá-me a inspiração, capacita-me para que eu possa proclamar a Tua palavra, mas proclamar a Tua palavra como o Senhor quer que ela seja proclamada, com verdade, para que o Teu nome seja glorificado e para que o Teu povo seja enriquecido. Eu Te peço, em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, o texto diz, no capítulo 6, versículo 1, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Olha, nós somos o Israel de Deus hoje. Hoje nós somos o Israel de Deus. A igreja é o Israel de Deus no dia de hoje. E sempre que os filhos de Israel, sempre que os filhos de Deus fizerem aquilo que é mal perante o Senhor, Deus permitirá que os midianitas prevaleçam sobre eles como uma disciplina de Deus. Isso aqui era uma disciplina de Deus. Nesse caso aqui,
Os midianitas eram uma nação ímpia e eles se associaram a outras nações ímpias, constituíram um exército poderosíssimo para saquear Israel. Então, os inimigos vinham, prevaleciam sobre Israel, tomavam tudo que eles possuíam, e a Bíblia diz, não deixava Israel sustento algum. Para você poder ter uma ideia do que era esse sofrimento aqui, imagine na tua mente aí, você tem um sítio, uma fazenda, e você resolve plantar. Aí você planta lá uma horta grandiosa, e você trabalha a terra, dá um trabalho danado preparar a terra, mas você prepara, você bota empregados, você aduba a terra, você compra a melhor semente, você planta, tem aquele período longo, né? Que tem que cuidar da plantação, tem que adubar, tem que aguar, tem que botar sais minerais, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E você faz tudo como manda o figurino, porque você quer aqui ter uma grande colheita. Você quer uma grande colheita no final. Trabalha 8 meses, 9 meses, 10 meses, para quando chegar no 11º mês, é o mês da colheita. Você poder desfrutar do teu trabalho. Você poder chegar lá e colher tudo que você plantou e que é teu. Aí quando chega exatamente na época da colheita, a horta está lá linda, maravilhosa, bonita. Aí vem um bando de vândalos, um bando de marginais, de bandidos, de gente perigosa, invade a tua horta e toma à força toda a tua colheita. E quando você olha, você diz, não deixaram nada. Levaram tudo, saquearam tudo. E não satisfeito de levar os animais, levar a minha criação. Agora imagine isso se repetindo por 7 anos consecutivos. Perdi tudo, não tem nada, vou começar de novo. Aí começa de novo, prepara de novo, planta de novo, trabalha de novo, se esgota de novo. Quando chega na hora da colheita, lá vem o mesmo bando, invade tudo outra vez e leva tudo. E você sem poder fazer nada. Se você conseguir imaginar isso, você vai ter uma ideia do sofrimento que estava afligindo os israelitas nesse tempo aqui. E quem sabe nós tenhamos aqui nessa manhã pessoas que estão sendo saqueadas por um inimigo, a família saqueada, a empresa saqueada, os seus sonhos saqueados, gente que perdeu um bom emprego, gente que começou uma faculdade e parou no meio, ou então fez uma faculdade, está fazendo e dá uma eternidade cursando a faculdade e nunca consegue concluir o seu curso. Quem sabe tenhamos pessoas assim. Então, eu quero dizer para você, meu irmão, que às vezes esse ataque perverso, dolorido dos midianitas são prejuízos financeiros, são dívidas. Às vezes esses midianitas aqui causam situações que o nome da pessoa vai para o SPC, vai para o Serasa, a pessoa passa a vergonha de chegar no banco e o gerente dizer, devolva o talão de cheques, porque seu nome está sujo. Perde o cartão de crédito, perde a honra, perde o respeito. Tudo isso são ações causadas pelos midianitas. Então talvez, a exemplo de Israel, hajam pessoas aqui no nosso meio que estão passando por situações aflitivas há muito tempo, porque estão fazendo o que é mal perante o Senhor. Nessa época aqui, no tempo de Gideão, o povo se esqueceu de Deus. Eles começaram a praticar idolatria, começaram a servir a Baal, o Deus do diabo, o Deus estranho. Começaram a viver uma vida desregrada, uma vida imoral, mergulharam fundo na iniquidade. Era assim que o povo estava vivendo. Pastor, vamos trazer isso para os dias de hoje. Por exemplo, a pessoa que confia em santos, nos ídolos, nas imagens,
a pessoa que vive envolvida com banda, quimbanda, candomblé, a pessoa que vive fazendo corrente de libertação nessas seitas estranhas que tem por aí. Olha, isso é fazer o que é mal perante o Senhor. Onde está na Bíblia Deus mandando alguém fazer corrente? Onde está na Bíblia Deus mandando alguém se prostrar diante de um ídolo, diante de uma imagem? Onde está na Bíblia Deus mandando fazer uma procissão, fazer uma romaria, participar de uma fogueira santa, dar todo o dinheiro para poder receber de Deus uma bênção? Não está aqui na Bíblia. Então isto é fazer o que é mal perante o Senhor. Ser desonesto, mentir, se prostituir, fornicar. O que é fornicar, pastor? É o sexo fora do casamento. É o sexo entre pessoas que não são casadas, né? Isso é fornicação, não pode. Deus disse que não pode fazer isso. Aqui. Fazer fofoca, criar rebelião, tudo isso é servir a Baal. Por isso que eles estavam servindo a Baal. Faltar os cultos da igreja, desonrar o dia do Senhor. A pessoa sabe que Deus está dizendo para não deixar de congregar, que ela tem um compromisso com Deus. A pessoa tem compromisso com o trabalho, tem compromisso com o patrão, tem compromisso com a empresa, mas não quer ter compromisso com Deus. Guardar o dia do Senhor, sonegar os dízimos, ser avarento nas ofertas que dá a Deus. Tudo isso são sinais bem evidentes de que aquela pessoa se esqueceu de Deus. Quando você vê uma pessoa praticando essas coisas, olha, se esqueceu de Deus. Então, quando se faz aquilo que é mal perante o Senhor, vai receber de Deus o quê? O quê? Disciplina, correção e açoite. Olha, irmãos, Deus não permite que o seu povo peque impunemente. Deus não permite isso. Mas não permite mesmo. O apóstolo Paulo, lá em Hebreus capítulo 2, versículo 2, ele diz que toda transgressão ou desobediência receberá um justo castigo. Não pense você que Deus é um pai permissivo, que deixa os seus filhos fazerem aquilo que querem. Não, Deus não faz isso, Deus nos disciplina. E quando Deus nos disciplina, Deus está provando que Ele nos ama, e Deus está provando que Ele é um Deus que abomina a desobediência. Ele é um Deus que abomina o pecado. Segura um pouco aí. Abra em Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 6 em diante. Presta atenção no que diz aqui a palavra. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Olha, Deus está dizendo que Ele disciplina todo filho que ama. Quando a gente disciplina os nossos filhos, nós o fazemos por quê? Porque amamos o nosso filho ou porque odiamos o nosso filho? Porque amamos. Às vezes é preciso dar um castigo. Às vezes o filho faz uma coisa errada, está vivendo uma vida desregrada, não quer dar ouvido aos nossos ensinamentos, não quer dar ouvido à nossa orientação. A gente disciplina. Proíbe de ir ao cinema, não deixa jogar futebol com os colegas do colégio, não deixa jogar videogame, não deixa assistir televisão. E às vezes é até necessário dar uma boa palmada no bumbum. E a gente faz isso para quê? Para que o filho acorde. E porque a gente ama o filho. Porque senão a gente deixava correr frouxo. A gente deixava fazer o que quisesse. Mas a gente não quer o mal para o nosso filho. Deus faz a mesma coisa conosco. Está aqui, ó. Agora, ele está dizendo, se você está sem correção,
de que todos se têm tornado participantes, então você é bastardo, você não é filho, você é filho do diabo. Que às vezes assim, eu não entendo, pastor. Tem um irmão que faz isso, faz aquilo, está fazendo tanta coisa errada, e eu não vejo acontecer nada com ele. Eu às vezes faço uma coisinha desse tamanho, eu já sinto que Deus me disciplina. Está aqui a resposta. Se está fazendo o que quer e o que não quer, e não está sendo corrigido por Deus, é porque não é filho, é bastardo. Deus só disciplina aqueles a quem Ele ama, os seus filhos. Amém? Versículo 9. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, os nossos pais na carne, né? Segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Quer dizer que a disciplina de Deus é visando o quê? O nosso bem, para que a gente participe da santidade de Deus, para que a gente viva uma vida de acordo com as orientações de Deus. Amém? E no versículo 11 ele diz: toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Olha, irmãos, a nossa obediência a Deus vai construindo na nossa vida o caráter de Deus. Mas a desobediência a Deus vai destruindo a vida, vai trazendo dores, vai trazendo sofrimento, gera muito sofrimento. Então, nesse tempo aqui, que era o tempo de Gideão, o povo estava sofrendo tanto, 7 anos de sofrimento, 7 anos de amargura, 7 anos de dores, 7 anos de desprezo, 7 anos de humilhação, 7 anos de fome, uma vida totalmente desgraçada. E por causa do sofrimento, o povo começou a clamar a Deus. Aí Deus enviou um profeta para dizer a esse povo que não bastava clamar. Era preciso que o povo soubesse qual era a causa daquele sofrimento, o porquê que eles estavam naquela situação. Vamos ver isso. Volte lá, no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 8 em diante. Encontraram? Vamos ler do 7. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, quer dizer, eles clamaram a Deus, né? Não por estarem querendo viver uma vida de comunhão com Deus. Eles clamaram a Deus por causa do sofrimento. Tem gente que clama a Deus por causa de uma doença. Está doente, corre para a igreja, quer cura. Está com a corda no pescoço, eu vou para a igreja, sabe? Mas quando passa a dor, quando a corda sai do pescoço, aí deixa Deus de lado. Perceba que eles clamaram a Deus por causa dos midianitas, por causa dos inimigos, por causa do sofrimento que eles estavam passando. Versículo 8. O Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse. Interessante, né? Olha, quando Deus quer falar, não importa o profeta. Você vê que nem o nome do profeta diz. Sabe nem quem foi? Um profeta. Quando alguém sobe aqui nesse altar e prega, não importa o nome. Não importa se é pastor Carlos, não importa se é pastor Érigles, não importa se é pastora Sandreli, não importa se é o irmão A, B ou C. Deus pode usar qualquer um que seja dele para subir aqui e falar contigo. E se não tiver alguém, ele usa uma jumenta. Não usou uma jumenta para falar com o balão? Mas que ele fala, fala. Amém? Amém, irmãos? Então enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam,
e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Quer dizer, Deus estava dizendo: olha, a culpa desse sofrimento é de vocês mesmos, não é minha. Deus os havia livrado da escravidão do Egito, Deus os livrou de todos os inimigos que eles encontraram ao longo do caminho. Deus tomou a terra dos inimigos, deu a terra para eles, e Deus disse: olha, eu sou o Senhor vosso Deus. Não dei ouvidos aos deuses dos amorreus, não faço o que eles mandam, façam aquilo que eu mando. Eu sou o Senhor vosso Deus. Vocês não têm outro Deus. Então hoje, muitas das vezes Deus está dizendo: não profane o meu santo dia, considere o meu santo dia digno de honra. As pessoas estão ouvindo, e os deuses dos amorreus estão dizendo que nada, isso é coisa do pastor Carlos, não precisa guardar dia nenhum para Deus, não tem necessidade de vir à igreja de manhã e voltar à noite, isso é exagero, basta vir de manhã. Isso é dar ouvido aos deuses dos amorreus. Deus não deu ouvidos a eles, deu ouvidos a mim. Não, isso é coisa do pastor, isso é coisa do pastor. Quer dizer, só é de Deus quando interessa a pessoa, quando é conveniente para ela. Quando não é conveniente, é coisa do pastor. Era isso que esse povo fazia aqui, ó. E Deus estava dizendo: olha, eu fiz tanta coisa por vocês, eu libertei vocês, eu livrei vocês de todos os inimigos de vocês, eu dei uma terra que manda leite e mel, e eu avisei que eu é que sou o Deus de vocês, para vocês não darem ouvido a outros deuses, para vocês não seguirem outros ensinamentos, e vocês não me deram ouvidos. Irmãos, nas epístolas do Novo Testamento, os apóstolos, eles usam esse mesmo argumento para exortar a igreja, para exortar os cristãos. Por exemplo, segura aí, venha em Efésios capítulo 4, versículo 1. Ok? Então vou ler. O Senhor diz assim: rogo-vos, pois eu, isso é Paulo falando, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Quer dizer que Deus nos salvou para que nós vivamos uma vida de obediência. Deus salvou a você, Deus salvou a mim, Deus nos salvou, irmãos, para que nós sejamos seus servos, para que nós possamos servi-lo, para que nós sejamos mantenedores da sua casa, para que nós sejamos seus adoradores. Antes de Deus me salvar, eu era mantenedor da Souza Cruz, fumava que só uma caipora, meu irmão. Quer dizer que eu estava mantendo a Souza Cruz, dando um lucro violento, 2 maços de cigarro por dia, 2 carteiras. Aqui no Ceará é carteira ou é maço? Hã? Carteira? Você ainda fuma, Mandu? Não. Carteira, 2 carteiras por dia. Quanto é hoje uma carteira de cigarro? Alguém sabe dizer? Hã? 4,50. 4,50. Quer dizer que 2 por dia, todo dia, R$9 e ir embora. Todo dia. E você sabe que uma pessoa que é viciada no cigarro, ela não tem controle. Ela vira o mundo de cabeça para baixo, mas ela tem que satisfazer o vício. É uma coisa horrível. Eu era mantenedor da Brahma, da Antártica. Todo dia bebia cerveja. E pegue lucro para a fábrica de cerveja. Eu era mantenedor de centro espírita, porque eu frequentava espiritismo. Toda sexta-feira eu ia para o centro espírita. E toda sexta-feira tinha que levar cerveja, garrafa de cachaça, uma garrafa de champanhe, charuto, velas, amarela, preta, vermelha, farofa e galinha.
É. E quando eu dava as costas, o pai de santo devia dizer uma coisa boa que ele trouxe, né? Já que estamos aqui perto, abre em Colossenses. Colossenses capítulo 3. Está logo adiante. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Agora ele diz assim: portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Olha, se você realmente foi ressuscitado juntamente com Jesus, então busque as coisas lá do alto. Pense nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Aí no versículo 5, ele diz como fazer isso. Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivias nela, quer dizer, quando você estava morto em delitos e pecado. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira. Uma pessoa de Deus não pode ser uma pessoa irada, uma mulher irada, um homem irado, uma pessoa que não tem controle, que não tem domínio, que perde as estribeiras. Indignação, maldade, maledicência, fofocagem. Uma pessoa de Deus não fica fazendo fofoca, não fala da vida de um, não fala da vida de outro. Infelizmente hoje, na maioria das igrejas, as pessoas vão para fofocar. Olha para a vida de um, olha para a vida de outro, olha a roupa que fulano veio, a roupa que cicrana veio, olha o sapato que ela usou. Olha, domingo passado ela estava com a mesma blusa, tu viu? Está repetindo hoje. Será que ela não tem outra? Meu irmão, é que a pessoa vem para a igreja para olhar a roupa que o outro vem vestido. Não é? Isso é maledicência, fofocagem. Está aqui, ó. Tira da tua vida, o Senhor está dizendo, linguagem obscena do vosso falar. Não fale palavrão. Não pode uma pessoa de Deus ir palavrão para lá, ir palavrão para cá, e piadas imorais para aqui, piadas imorais para ali. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Por isso que eu digo sempre a você, olha, a motivação da vida cristã nunca pode ser pela possibilidade de você ganhar alguma coisa que você não tem. Porque tem gente que faz da motivação para a vida cristã isso. Não, o que me motiva a servir a Deus, o que me motiva a ir à igreja, é porque eu quero que Deus me dê um automóvel que eu não tenho. Eu quero um bom salário. Eu quero que Deus me dê condições de eu montar um negócio. Eu quero que Deus cure a minha doença. Não, a nossa motivação não pode ser isso. A motivação da vida cristã tem que ser a de você viver uma vida agradável aos olhos daquele que te salvou. Se essa não é a tua motivação, querido, você está no caminho errado. Você está no caminho, aqui não é o teu lugar. Essa é a motivação. Eu me motivo a vir à igreja porque eu quero viver uma vida agradável aos olhos daquele que me deu vida, daquele que me salvou, daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então veja, a disciplina tem exatamente esse objetivo: levar os filhos de Deus a darem ouvidos à voz de Deus. E vou te dizer uma coisa, olha, irmãos, Deus fala, e fala mesmo, pela voz amorosa da sua palavra. Deus está falando agora com você. E quando Deus fala, não é só na hora da pregação. Às vezes Deus fala através de um hino. Às vezes na hora do louvor, está o pastor Eric ministrando louvor, falando. E às vezes alguma coisa que ele está falando, Deus está falando com você.
Deus fala na hora que o pastor está dando o calendário da igreja para a semana, na hora que o pastor fala de bom samaritano, na hora que o pastor fala de oferta. E tem gente que é mais educada, acaba a pregação e vai embora. Não respeita o pastor nem os irmãos. Deus fala. Agora, Deus também fala pela mão pesada da disciplina. Se você ignorar a maneira normal de Deus falar, através da palavra, vai ter que suportar a segunda maneira, a mão pesada da disciplina de Deus. Não pode fugir disso. Então, é muito melhor ouvir Deus falar pela maneira amorosa da palavra, ou não é? É muito melhor. Agora veja, o nosso Deus, irmãos, o Deus da graça, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso. Os israelitas fizeram o que era mal perante os olhos de Deus. Quando estavam com 7 anos de sofrimento, quando não suportavam mais aquela vida de aflição, aí clamaram a Deus por socorro. Mas veja, em nenhum momento a Bíblia mostra que eles demonstraram qualquer sinal de arrependimento. Não demonstraram, só clamaram. Mas Deus, na sua bondade e na sua misericórdia, os socorreu. Eu disse, tudo bem, chega. Vou suspender o sofrimento, mas eu quero que vocês entendam que esse sofrimento foi vocês mesmos que proporcionaram a vida de vocês. Graças a Deus que Deus é assim, né? Você quer ver uma coisa? Abra no Salmo 103. Salmo 103, versículo 10 e 11. Todos acharam? O salmista diz que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com aqueles que o temem. Olha, se Deus nos tratasse de acordo com os nossos pecados, nenhum de nós subsistia. Nós estávamos fritos, nós estávamos perdidos. Graças a Deus que a misericórdia de Deus se renova a cada dia, a cada manhã. Amém? Agora, a Bíblia mostra que Deus sempre usa alguém para libertar e para liderar o seu povo. Usou Moisés, usou Josué. Nesse tempo aqui, Deus vai usar um homem chamado Gideão. Sempre Deus usa alguém. Volte lá em Juízes. Vamos voltar lá. Capítulo 6, versículo 11 e 12. Está lá o povo sofrendo, muita fome, muita miséria, muita humilhação, muitas lágrimas, muitas dores. E o versículo 11 diz que depois que eles clamaram, depois que Deus mandou o profeta, e o profeta disse, olha, Deus vai atender o clamor de vocês, mas Deus mandou eu dizer para vocês que a causa desse sofrimento não é ele, é vocês mesmos. Vocês fizeram por onde esse sofrimento se abateu sobre vocês. Foi a desobediência de vocês. Aí em seguida diz, então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a bezerrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Olha, estava lá Gideão, escondido embaixo de uma árvore, no carvalho, malhando um pouquinho de trigo para esconder dos midianitas. Vamos pelo menos guardar um pouquinho, senão a gente morre de fome. Aí aparece o anjo do Senhor e diz, olha, o Senhor é contigo, homem valente. Essa expressão homem valente, no hebraico, significa
homem corajoso, homem que não teme nada, homem que enfrenta as lutas, homem que não foge dos inimigos, homem que não se acovarda, homem que tem a coragem de obedecer a Deus. Esse era o sentido do homem valente. Esse era o sentido dessa palavra. O Senhor é contigo, homem valente. Versículo 13. Gideão respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Olha, Gideão diz, é incoerente. Como é que o Senhor é conosco se nós estamos sofrendo uma desgraça dessa? Como é que o Senhor pode ser conosco se os nossos inimigos estão prevalecendo? Cadê as tuas maravilhas? Cadê os teus milagres? Cadê o teu poder? Os nossos pais nos contaram o que o Senhor fez. O Senhor livrou do Egito. O Senhor fez coisas grandiosas. O Senhor abriu o mar vermelho. O Senhor fez maná cair dos céus. O Senhor fez água jorrar da rocha. E nós estamos aqui numa situação dessa? Gideão não tinha discernido ainda que a causa de toda aquela desgraça é porque eles fizeram o que era mal perante o Senhor, perante os olhos de Deus. Mas ele cria em Deus. Esse Senhor é tão poderoso que se o Senhor fosse conosco, nada disso estava acontecendo. Porque qual é o inimigo que o Senhor não pode derrotar? Qual é o problema que o Senhor não pode solucionar? Qual é a porta fechada que o Senhor não pode abrir? O Senhor pode tudo, é isso que ele estava dizendo para Deus. Aí no versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Olha, vai nesse teu espírito, vai nessa tua coragem, vai nessa tua visão, já que você está entendendo que eu posso tudo, já que você está compreendendo que eu tenho todo o poder, já que você está entendendo que eu posso fazer o impossível se tornar possível, então haja. Quer dizer que o que estava faltando agora, o que é que era? Agir, colocar a fé em ação, tomar uma atitude. Às vezes a pessoa diz, Deus é comigo, eu creio em Deus, mas não toma atitude, fica parado. Irmãos, a fé sem obras é morta, não tem valor nenhum. Às vezes a pessoa diz assim, um dia desse a irmã diz assim, pastor, olha, a vida está tão difícil, pastor. Eu arranjei um emprego, aí agora começou uma crise lá na empresa, fui dispensada. Pastor, é tão difícil, já tem 4 meses que eu estou parado. Eu digo, você faz o quê? Ela disse, eu sou costureira. E está difícil arranjar emprego de costureira? Tá. Olha, 4 meses que eu espero. Bota o currículo aqui, bota o currículo acolá. E eu perguntei a ela, e se passar 4 anos? Pastor, eu posso fazer o quê? Faz outra coisa. Faz outra coisa, querida. Porque você vai ficar se lamentando, estou sem dinheiro, não posso nem vir ao culto da igreja. Olha, às vezes lá em casa, pastor, não tem nem o leite para criança. Sim, e você vai ficar a vida inteira esperando que alguém chame você para costurar. Faz outra coisa. Faz bolo, vende, faz pastel, vende. Corre atrás. Faz qualquer negócio, que Deus vai abençoar o que você fizer. Então, às vezes, falta atitude. Vai nessa tua força, que eu vou livrar Israel das mãos dos midianitas por teu intermédio. Você é o homem que eu vou usar, Gideão. Então, haja. Agora, olha que coisa interessante. Versículo 15. Vamos ler o 15 e 16. Aí, Gideão vira para Deus e diz, ai, Senhor meu, com que eu vou livrar Israel? Olha, a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai, sou o mais insignificante. Aí Deus disse, Gideão,
Já que eu estou contigo, rapaz, você vai ferir os midianitas como se fossem um só homem. Eu não quero saber da tua condição. Eu não quero saber se você é de uma família pobre. Eu não quero saber se você não tem recursos. Eu não quero saber se você não tem armas. Eu não quero saber dessas coisas. Irmãos, Deus capacita os seus escolhidos. Olhe sempre para Deus. Nunca olhe para você mesmo. Se você olhar para você mesmo, você está frito. Olhe para Deus. Há 20 anos atrás, se eu tivesse olhado para mim mesmo, eu não estaria hoje aqui pregando esse evangelho. Porque quando Deus me tirou do falso evangelho, eu disse assim: eu não tenho condições mais de pregar. Eu não sei pregar. Eu só sei mandar as pessoas fazerem corrente. Eu só sei mandar as pessoas pegar sal grosso. Eu só sei para a televisão dizer que vou distribuir o óleo de Israel. E vem multidões e fazer as pessoas darem todo o dinheiro. Como é que eu vou pregar essas coisas? Eu não sei, não entendo, não compreendo. E Deus usou um amigo meu e disse assim: pastor, Deus vai te capacitar. Deus vai te dar capacidade. Mergulha na Bíblia. Estuda a Bíblia. Ora a Deus, pede a Deus para Deus te capacitar. E Deus me capacitou. Eu decidi olhar para Deus. Amém, irmãos? Por isso que eu digo, olha, ter fé é você obedecer a Deus independente de qualquer coisa. É você confiar em Deus independente das circunstâncias. Jó disse assim lá em Jó, capítulo 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Aleluia. Quando você abre a Bíblia lá em Lucas, capítulo 1, versículo 37, quando o anjo apareceu a Maria, o anjo disse a Maria: para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Deus está dizendo que você vai ser mãe mesmo sem ter relação sexual com homem nenhum, porque Deus pode todas as coisas. Isso é fé. Essa é a fé. Fugiu disso aqui, não é fé cristã. O profeta Jeremias disse uma coisa interessante. No capítulo 32 de Jeremias, capítulo 32, versículo 17. Ele disse assim: ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Olha que coisa. O Senhor fez o céu, o Senhor fez essa terra imensa, o Senhor fez o universo grandioso, tudo isso com o teu poder. Nada é demasiadamente maravilhoso para o Senhor. Para Deus, nada é espetacular, porque Deus pode tudo. Diga glória a Deus. Volta em Juízes, capítulo 6, versículo 17 em diante. Está lá Gideão: mas Senhor, como é que eu vou livrar Israel? Olha, a minha família é a mais pobre, nós não temos recurso financeiro, e eu sou o menos preparado da minha casa, eu sou o menor de todos. Como é que eu vou livrar Israel? Que capacidade eu teria para isso? Aí Deus diz assim, versículo 17. Se agora achei mercê diante dos teus olhos, Gideão falando para Deus, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Me dê um sinal. Ainda estava em dúvida. Já que o Senhor está dizendo que eu fui escolhido, já que o Senhor está dizendo que tem que ser eu, me dê um sinal de que é o Senhor mesmo que está falando isso. Quem sabe eu esteja sendo enganado. Quem sabe não seja a minha consciência, a voz da minha carne. Quem sabe não seja o diabo aprontando alguma. Me dê um sinal. E fez um pedido a Deus. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte, e traga a minha oferta, e a deponha perante ti. Aí o anjo do Senhor respondeu: tá bom, vou esperar até que você volte.
Gideão entrou, preparou um cabrito, bolos asmos de 1 efa de farinha, a carne pôs no cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhe por cima o caldo. E ele fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abizerritas. Aqui tem duas coisas importantes. Primeira coisa, o surgimento daquele fogo repentino, saiu da pedra, da penha e consumiu a oferta, e o desaparecimento instantâneo do anjo, convenceram o Gideão de que era Deus mesmo que estava falando com ele. Ele disse: não, só Deus pode fazer isso aí. Agora eu estou convencido que é Deus que fala comigo. Segunda coisa, a oferta que Gideão ofereceu a Deus era uma refeição simples, era uma coisa comum, que qualquer pessoa naquela época, por mais humilde que fosse, por pior situação que estivesse vivendo, poderia ter feito. É como se hoje a pessoa preparasse uma farofa de água e sal, e fritasse um ovo. Qualquer pessoa tem condição de fazer isso hoje. Qualquer um poderia ter feito. Outra coisa, nessa época aqui, quando eles construíam o altar de Baal, eles faziam o altar de Baal com pedras limpas, lavavam as pedras, tiravam todas as impurezas, todo o lodo, toda a sujeira, era tudo muito bem cuidado, e de lá do altar tinha uma coluna de madeira da melhor qualidade. Assim era o altar de Baal. O altar de Deus nem existia. Faziam de qualquer jeito. Trouxe a oferta. Se fosse para Baal, tinha um altar maravilhoso lá, para botar sobre o altar. Para Deus, está aqui, ó. Põe aí em cima dessa pedra aí. Põe aí. Você vai ver o que vai acontecer. Consumiu tudo. Então, a princípio, parecia que tudo estava certo. Parecia que Gideão estava fazendo tudo correto. Parecia que estava maravilhoso. Mas olha, irmão, naquela mesma noite, Deus manda que Gideão faça outro sacrifício. Na mesma noite. Por que Deus fez isso, hein? Porque Deus queria ensinar a Gideão qual era a maneira correta de se oferecer sacrifícios a Deus. No primeiro sacrifício, uma oferta comum, uma oferta vulgar, aquela coisa que qualquer pessoa podia fazer a mesma. E quantas vezes eu vejo as pessoas agirem assim? Pastores que não preparam mensagens, que não têm comunhão com Deus. O sujeito diz que é pastor, mas passa o dia inteiro dentro de um banco, trabalhando, larga às 6 da tarde, sai correndo, sobe no altar da igreja, sabe Deus o que é que esse homem prega. Não tem tempo para ter a comunhão, para orar, para meditar, para estudar a palavra, para dizer: Senhor, o que é que tu queres falar com a igreja? Quantas vezes eu vejo isso? Diáconos que não servem. Aqui na nossa igreja, nós temos um monte de diáconos que não servem. São diáconos apenas no nome. Membros que não se envolvem com a obra, se limitam a vir à igreja, assistir o culto, ouvir a pregação, cantar um hino, dar uma ofertinha, um dízimozinho e vai embora. Não se envolve em nada, absolutamente nada. Isso aí qualquer um pode fazer. Qual a dificuldade que tem de vir ao culto? É mais difícil ir a um terreiro de macumba. É muito mais difícil.
Então qualquer um pode fazer. Então muitas das vezes, irmãos, nós estamos servindo a Deus do nosso modo e não do modo de Deus. E Deus não aceita isso. E aí já quero que você pense. Você está servindo a Deus do modo de Deus ou ao teu modo? Começa a perguntar para você mesmo. Eu estou servindo a Deus do meu modo ou do modo que Deus quer que eu o sirva? Jeremias, capítulo 48, versículo 10. Diz assim. Isso é Deus falando, viu? Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que faz da sua vida espiritual uma libertinagem. A pessoa não evangeliza, não chega na hora do culto. Culto começa 9 da manhã. Dia de domingo, o cara chega na igreja 9h30, 9h40. Quarta-feira à noite, até que é admissível. Às vezes a pessoa trabalha, larga 5h30, 6 horas, trânsito, engarrafamento, o culto começa às 7. Eu admito, às vezes eu vejo gente chegando 7h20, 7h30 correndo. Eu sei que aquela pessoa não está fazendo isso por relaxamento. Mas dia de domingo, irmão, isso é fazer a obra do Senhor relaxadamente. Não oferta a Deus da maneira que Deus quer que seja ofertada. É aquela pessoa que é incapaz de dar o novo para Deus. Dá sempre o usado. A igreja precisa do ventilador. É incapaz de ir numa loja e dizer, peraí, eu quero comprar um ventilador. Quanto é? R$70. Faz um crediáriozinho aí. Está aqui, esse é para a obra de Deus. Ela disse, não. Ela compra o novo para ela. E pega o da casa dela velho, caindo aos pedaços, que já pediu aposentadoria há muito tempo, e o INSS não deu ainda, e diz, isso aqui é para Deus. Você pensa que Deus se agrada disso? Volte lá que eu quero mostrar para você o segundo sacrifício de Gideão. Agora é como Deus quer. Juízes capítulo 6, versículo 25 em diante. Lembre-se que ele tinha acabado de preparar uma oferta para Deus, um cabrito, preparou lá a comida, fez uma farofa grande, trouxe e apresentou. Tinha acabado de fazer isso. Na mesma noite, lhe disse o Senhor, Gideão, vem cá, toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa do seu pai, e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Bom, agora a coisa muda de figura, pois agora ele tem que fazer as coisas como Deus determinou que elas deveriam ser feitas. Olha, nessa época aqui, quem era seguidor de Baal, além das ofertas normais que a pessoa fazia para esse falso Deus, elas faziam o seguinte, separava um bezerro, escolhia o melhor bezerro que ela pudesse ter, ou do rebanho, ou comprava o melhor. E ela ficava engordando aquele bezerro por 7 anos. 7 anos, dando a melhor comida, a melhor ração, cuidando para aquele bezerro se tornar um boi bonito, forte, o melhor boi, o melhor animal, o mais gordo, o mais valioso, sem nenhuma doença. Aí quando passavam os 7 anos, marcava um dia e ela sacrificava aquele boi para Baal. Você vê. Na maioria das vezes, irmãos, infelizmente, eu tenho visto que o povo de Deus
não tem dado para Deus o melhor. Às vezes a pessoa passa o ano inteiro economizando dinheiro porque ela quer fazer uma grande viagem, uma bela viagem. Às vezes passa o ano inteiro economizando dinheiro porque ela quer trocar o automóvel, quer tirar um automóvel novo. Nada contra. Isso é bom. Se você puder fazer, faça. Mas o problema é que para Deus, ela sempre quer dar um cabrito. Nunca quer dar um boi. Ela sempre quer dar o cabrito. O boi gordo é para ela. É isso aqui, ó. Eu disse, olha, não. Você vai preparar um altar para mim. Eu é que tenho direito a um altar, não é Baal. Faça um altar com pedras limpas, polidas, de várias camadas. Faça uma coisa maravilhosa. E você vai pegar aquele boi que teu pai está servando durante 7 anos para dar para Baal e você vai ofertá-lo a mim. Eu é que tenho direito ao melhor. Eu é que sou o Deus criador dos céus e da terra. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Mas tem mais. No versículo 28. Levantando-se, pois, de madrugada os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi for oferecido no altar edificado. E uns diziam aos outros, quem fez isso? E perguntando e inquirindo, disseram, foi Gideão, o filho de Joás, que fez esta coisa. Olha, Gideão foi fazer isso de madrugada. Esse de dia, a turma vai ver, pode avançar e impedir de eu fazer. Eu vou fazer de noite, mas eu vou fazer o que Deus mandou. Eu vou derrubar o altar de Baal, eu vou quebrar as imagens, eu vou quebrar o poste ídolo, vai ficar todo mundo com raiva, meu pai vai ficar furioso, mas eu vou fazer. Escolheu 10 homens da sua confiança e foi. Olha, claro e evidente, se tinha Gideão e mais 10, a coisa nunca ia ficar em segredo. Começou a contar para mais um, já corre sério risco de outros saberem. Os caras acordaram de manhã, que isso? Que desgraça é essa? Quebraram tudo. O altar de Baal está destruído. Construíram outro altar a outro Deus. Quebraram o poste ídolo. Quem fez isso? Pergunta daqui, pergunta. Logo apareceu um, né? Para fazer média, né? Não fala que eu disse não, viu? Foi Gideão. Foi Gideão. Tem sempre um mensageiro do diabo, né? Mas isso aqui mostra, irmão, que agora Gideão tinha assumido de público a sua verdadeira posição diante de Deus. E ele não fez nenhuma concessão. Agora Gideão entendeu que antes dele declarar guerra aos midianitas, ele precisava declarar guerra aos falsos deuses. Agora ele compreendeu. Pastor, mas hoje, pastor, nós estamos dentro da igreja, nós ouvimos o evangelho, nós somos de Deus. Há possibilidade de nós termos falsos deuses? Já deixamos a idolatria católica, já deixamos as correntes, já deixamos a rosa ungida, já deixamos o sal grosso, já deixamos tudo isso. Há possibilidade? Há. Às vezes o falso Deus é o dinheiro. Jesus disse que o dinheiro é um Deus. Às vezes o falso Deus é o automóvel. A pessoa faz do seu automóvel um Deus. Às vezes é o time de futebol que ela torce. Ela é capaz de faltar culto por causa do time de futebol. Ah, hoje eu não posso ir ao culto. Hoje joga Fortaleza e Flamengo. Vai ser quarta-feira à noite. Alguém já me disse hoje, ele, pastor, se fosse na quinta, eu ia convidar o senhor para nós irmos ao Castelão. E talvez eu até fosse, se eu estivesse aqui. Mas vai ser quarta. Você acha que eu deixaria um culto a Deus para ir assistir jogo de quem quer que seja? Só se o Flamengo fosse meu Deus. Às vezes esse Deus falso é o marido, é a esposa. O cara dá mais honra à esposa do que a Deus.
Obedece mais a mulher do que a Deus. A mulher fala, você não vai à igreja hoje? Sim, 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 sim. Na rua fala grosso, em casa fala fino. Às vezes esse falso Deus é o filho. Faz tudo que o filho quer. Às vezes um mau filho, um filho incrédulo, um filho que só dá problemas, um filho que não quer nada com Deus, mas aquele filho é como se fosse Deus. Sabe? Tudo para o filho. Tudo ele faz em favor do filho. Não quer saber de nada. Então aquele filho acaba funcionando como um falso Deus. Não, irmão, nós só temos um Deus. E esse Deus é digno de toda honra, é digno de toda glória, é digno de que eu sirva. Quantas vezes eu já deixei a minha mulher em casa, às vezes doente, operada, às vezes com um filho meu doente, e eu tive que viajar porque eu tinha o compromisso de fazer a obra de Deus. Eu lembro, minha mulher fez a gastroplastia, cirurgia de estômago, e o médico marcou uma data, e aí adiou para mais uma semana, e esse adiamento fez com que ela fizesse a cirurgia. Um dia depois ela saiu do hospital, e no outro dia eu tinha que viajar para aqui, para Fortaleza. E eu tive que deixar a minha mulher com 2 dias de cirurgia, e a cirurgia dela naquela época abria mesmo de ponta a ponta o abdômen. Não era essa cirurgia moderna que faz por laparoscopia. E eu digo, minha querida, olha, pedi a esposa de um amigo meu para ficar com ela e viajei. Eu digo, eu tenho que ir. Eu tenho uma obra de Deus para fazer. Quantas vezes você vê pessoas fazerem isso, hein? Vocês estão entendendo isso aqui? Então, Gideão teve que assumir a sua fé. Ele teve que construir um altar a Deus num lugar que todo mundo pudesse ver. Não dá para se esconder, meu irmão. Ele teve que colocar a cara a tapa. Quer ver? Deixa eu perguntar uma coisa para você aqui. Onde você trabalha? Todo mundo no teu trabalho sabe que você realmente é filho de Deus, que você é um cristão, que você crê no Evangelho da graça de Deus. No teu trabalho todo mundo sabe. Os teus vizinhos sabem que você é um filho de Deus legítimo, ou você é um cristão agente secreto. O cara mora num bairro, na mesma rua há 15 anos. Depois se muda e você pergunta, vem cá, eu queria encontrar fulano, ele morava aqui, ele era da igreja Cristo é Vida. Ele era cristão? Você não sabia, não? Rapaz, 15 anos que eu sou amigo dele, nem desconfiava de uma coisa dessa. O cara se esconde. Deus diz, Gideão, você vai botar a cara a tapa. Você vai assumir a tua fé. Você vai assumir a tua obediência a Deus. E quando o povo descobriu o que Gideão fez, quiseram matar Gideão. Quiseram apedrejar Gideão. Olha, esse povo aqui estava tão contra Deus que eles queriam fazer o contrário do que a lei de Moisés determinava. A lei de Moisés dizia, se alguém se voltar contra Deus e praticar idolatria, esse alguém será morto apedrejado. Gideão foi lá, acabou com a idolatria, eles disseram, então tem que morrer apedrejado. Quer ver? Ó? Versículo 30. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, leva para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos que se puseram contra ele, contenderei vós por Baal? Livrá-los-ei vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. O pai de Gideão, que devia estar profundamente indignado com o que o filho fez, porque o pai de Gideão era um adorador de Baal, o altar era dele, a idolatria foi ele que implantou ali. Mas Deus toca no coração desse homem e faz esse homem dizer, calma, será que nós vamos precisar
contender por Baal, nós vamos precisar defender Baal, nós vamos precisar tomar as dores de Baal. Se Baal é Deus, deixa que Baal tome providência. Deixa que Baal tome as suas dores, pois ele derribou o altar de Baal. Versículo 32. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os povos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abzerritas se ajuntaram após ele. Enviou mensageiro por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros à tribo de Áser, à tribo de Zebulon, à tribo de Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Deixa eu explicar isso aqui, irmãos. Gideão fez tudo que Deus mandou ele fazer. E agora, Deus disse: agora você vai enfrentar uma batalha contra os inimigos. Os midianitas estão lá. Mais uma vez, estava lá os midianitas acampados. Um exército de mais de 135 mil homens. Porque eram os midianitas, eram os povos do Oriente, eram os amalequitas, era não sei quem. Juntaram um monte de nações. Aí Gideão manda chamar, manda fazer uma convocação para os homens de Israel. Vai na tribo de Naftali, vai na tribo de Zebulon, vai na tribo não sei de quê. Chama a turma, diz que nós vamos fazer uma batalha contra esse mesmo. Nós vamos enfrentá-los. O Senhor vai nos dar vitória. Sabe quantos homens vieram? 32 mil homens. Nesse tempo aqui, o povo de Israel já era uma nação de mais de 4 milhões de pessoas. No meio de 4 milhões, só 32 mil pessoas vieram. O cara clamando: olha, Gideão está chamando. Deus falou com Gideão. Deus disse a Gideão que vai nos dar vitória, que vai nos livrar dos midianitas. Vamos lutar, vamos à guerra. Só 32 mil homens vieram. Agora eu pergunto: que chance teria 32 mil homens contra um exército de mais de 135 mil homens? E um exército fortemente armado. Eles tinham camelos que andavam em alta velocidade. O povo de Israel não tinha nada disso. Para você ter uma ideia do disparate disso aqui, já que eu falei de futebol ainda há pouco, você sabe que futebol é 11 contra 11, né? Às vezes está um jogo de futebol, aí um time tem um jogador expulso. A coisa já fica difícil. O cara já diz: ih, perdemos porque um foi expulso. Era 11 contra 10. Nessa proporção aqui, se a gente fosse fazer uma comparação com o futebol, era como se você colocasse um time de futebol de 11 jogadores, os melhores jogadores da seleção brasileira, e pegasse um timezinho do interior só com goleiro e 2 jogadores. O que ia acontecer? Um massacre. O jogo ia ser 1000-0. Não tinha nem chance. É essa a proporção aqui, ó. Exatamente essa proporção. Como é que se sai de uma situação dessa, hein? Quem sabe alguém aqui enfrentando uma situação dessa? Às vezes uma doença que o médico disse não tem cura. Às vezes problemas financeiros terríveis. E todo mundo está dizendo: não tem jeito. Você não tem como pagar essa dívida. Às vezes uma agiota ameaçando matar você. Tomou dinheiro emprestado da agiota. Nunca faça isso. Não conseguiu pagar e agora está o cara ameaçando tirar a tua vida. Às vezes o marido abandonou a casa. Está vivendo com um amante. E todo mundo está dizendo: esqueça, ele não volta mais. Não tem jeito, perdeu o marido, acabou a família. Quem sabe um filho que enveredou pelas drogas, tornou-se um viciado em cocaína, em maconha, em crack. E todo mundo diz: não tem jeito.
Você não tem como vencer isso. Você não tem como resolver essa questão. Você tem que se conformar. Como é que se sai de uma situação dessa, hein? Quantos devem ter dito assim, Gideão, esse homem é louco. Como é que ele vai com 32 mil homens enfrentar um exército de mais de 135 mil soldados, muito bem armado, com camelo, com animais, com tudo? Esse cara é doido, não tem chance. Como é que se sai de uma situação desta? Isso nós vamos ver no próximo culto. Isso nós vamos ver no culto seguinte. Deus vai mostrar a você como se sai de situações que aos olhos humanos parece impossível sair. Amém? Mas uma coisa, aprenda. Se você obedecer a Deus, Deus te dará a vitória em nome de Jesus Cristo. O inimigo que está te afrontando, aleluia. O inimigo que está te afrontando, o inimigo que está contra você, pode ser 1000 vezes maior que você, 1000 vezes mais forte que você, 1000 vezes mais poderoso que você, mas você vai vencer porque Deus é contigo. Porque Deus é contigo. Amém, irmãos? E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa manhã, em nome de Jesus, para a glória do Deus eterno, para a glória do Deus bendito. Vamos ficar de pé.